Eu sei que você sabe que no mundo existe uma série de tratados internacionais. O que eu não sei se você sabe é que não é com a mera assinatura do tratado internacional que ele passa a ter vigência dentro do Brasil. No Brasil, a gente segue um modelo institucional segundo o qual é preciso haver um processo de incorporação dos tratados internacionais pelo ordenamento jurídico brasileiro. E é sobre isso que eu vou falar na aula de hoje. Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou doutor em Direito e professor do curso de práticajurídica.com. Antes de falar de como é que ocorre a incorporação dos tratados internacionais no Brasil, eu tenho que falar para você do meu curso de práticajurídica.com. Eu parto de duas constatações muito simples que existem na Faculdade de Direito. A primeira é que o estudante não sabe quais são as disciplinas teóricas que são fundamentais para a prática jurídica, para a sua formação enquanto jurista. E isso eu faço no módulo 1. Eu vou ensinar a vocês como resolver antinomias jurídicas, quais são os principais métodos de interpretação, como argumentar diante de regras e como argumentar diante de princípios. Vou falar para vocês quais são os principais princípios e regras da hermenêutica constitucional, quais são as espécies de jurisprudência, qual a diferença de jurisprudência para uma súmula, tudo que vai servir para a sua prática profissional enquanto advogado. E a segunda parte do curso de práticajurídica.com eu vou lhe ensinar o que a faculdade, uma série de competências que a faculdade não lhe ensina, como por exemplo, como cobrar honorários advocatícios, como fazer audiências, como despachar com os magistrados, como prospectar clientes, enfim, tudo isso a faculdade de Direito não ensina e eu vou ensinar no meu curso de práticajurídica.com. Se junte à maior comunidade de prática jurídica do Brasil e tenha aula exclusivamente comigo, com uma plataforma exclusiva para isso, com grupos de WhatsApp VIP para isso, é o Mastermind CPJ do curso de práticajurídica.com. Então não perca essa oportunidade e se junte à maior comunidade de prática jurídica do Brasil. E agora eu vou falar como se dá a incorporação dos tratados de direitos humanos no Brasil. Vamos lá. Existem dois modelos no direito comparado que trabalham com a questão da incorporação dos tratados de direitos humanos, os tratados internacionais de modo geral e os tratados de direitos humanos de modo particular. O primeiro modelo, que é aquele modelo seguido pela Constituição do Paraguai, mas também seguido pela União Europeia, é um modelo que diz que quando o tratado é assinado, ele já está automaticamente incorporado ao âmbito nacional, ao ordenamento jurídico nacional. Não é preciso nenhum ato do Estado para esse tratado ser incorporado. Evidentemente que esse não é o modelo institucional adotado pelo nosso país, pelo Brasil. No Brasil é preciso ter um ato complexo, que é aquele ato administrativo que envolve a participação de duas manifestações de vontade de órgãos distintos. É um ato complexo que envolve o legislativo e envolve o executivo. No caso do legislativo é o Congresso Nacional, no caso do executivo é o presidente da República. Então há um verdadeiro processo de incorporação dos tratados no Brasil. E aí eu cito os dois principais dispositivos que referendam isso que eu acabei de dizer para vocês. O primeiro dispositivo está anotado aqui, é o artigo 49 da Constituição, que vai dizer assim: é da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 1, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. E o artigo 84, que vai dizer que compete privativamente ao presidente da República, no inciso 8, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Então esses dois dispositivos, eles referendam o que eu acabei de dizer, que é um ato administrativo, um ato político complexo, porque envolve tanto a manifestação do presidente da República quanto a manifestação do
Congresso Nacional. Um sem o outro não dá para incorporar tratados internacionais ao ordenamento jurídico brasileiro. E eu preparei essa aula, dividi essa aula em 7 passos. Quais são os 7 passos para a gente incorporar tratados internacionais no Brasil? O primeiro passo é a assinatura do tratado, que é feita por representantes que detêm o que os internacionalistas chamam de plenos poderes. Veja, os leigos acreditam que com a assinatura do tratado naquelas reuniões diplomáticas que ficam sendo divulgadas pela imprensa, aí o tratado já passa a viger no ordenamento jurídico brasileiro. Mas esse é o primeiro ato de 7 atos que são necessários para a incorporação dos tratados de direitos humanos do Brasil. E o que é isso que eu falei? Assinatura por representantes que detenham plenos poderes. A Convenção de Viena sobre Direitos do Tratado, no artigo 1º, inciso, a linha C, vai dizer o que são plenos poderes. Plenos poderes designa um documento expedido pela autoridade competente de um Estado e pelo qual são designadas uma ou várias pessoas para representar o Estado na negociação, adoção ou autenticação do texto de um tratado, para manifestar o consentimento do Estado em obrigar-se por um tratado ou para praticar qualquer ato relativo a um tratado. Ou seja, o documento que designa os plenos poderes é uma autorização que o detentor da soberania, o representante da soberania do Estado, no caso o presidente da República, confere a uma determinada pessoa. Isso significa que se o presidente da República considerar que o professor Ronaldo Bastos é especialista em determinada matéria, ele pode exarar uma carta de plenos poderes para eu negociar um tratado em nome do nosso país. Eu não preciso ser diplomata de carreira, eu não preciso integrar a estrutura do Poder Executivo, mas se eu detenho essa carta de plenos poderes, eu posso negociar tratados internacionais. Agora, existem algumas pessoas, algumas autoridades, alguns agentes públicos que não necessitam dessa carta de plenos poderes, porque já se presumem que eles representam a soberania do país. E essas autoridades estão no artigo 7º, inciso 2 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados. Quais são eles? Primeiro, os chefes de Estado, os chefes de governo e os ministros das relações exteriores para a realização de todos os atos relativos à conclusão do tratado. Esses agentes públicos, eles não precisam dessa carta de plenos poderes. Quem mais? Os chefes de missão diplomática para a adoção do texto de um tratado entre o Estado acreditante e o Estado junto ao qual estão acreditados. E, por fim, os representantes acreditados pelos Estados perante uma conferência ou organização internacional ou um de seus órgãos para a adoção do texto de um tratado em tal conferência, organização ou órgão. Esse é o primeiro passo, assinatura do tratado por quem tem os plenos poderes, seja presumido, seja explícito, né? Segundo passo necessário, a incorporação dos tratados no Brasil. O segundo passo é a exposição de motivos do MRE. Quem é o MRE? O Ministro das Relações Exteriores. Um tratado é assinado, por exemplo, por um chefe de missão diplomática permanente do Brasil no exterior, vá lá, em Nova York ou em Paris. Então, o ministro das Relações Exteriores, que é o chefe do Itamaraty, que é o chefe das Relações Exteriores do Brasil, ele escreve um documento chamado de exposição de motivos para explicar ao presidente da República a relevância e as consequências jurídicas e políticas desse tratado e solicitando o encaminhamento do tratado para o Congresso Nacional para fazer a devida averiguação, deliberação sobre a relevância desse tratado para o Brasil. Isso só vai acontecer, evidentemente, se não for o próprio presidente que assine o tratado. Hoje, cada vez mais incomum o presidente mesmo participar da conferência diante da especialização do direito internacional público, né? Esse é o segundo passo. O terceiro passo
para a incorporação dos tratados é uma exposição de motivos que, em direito constitucional, a gente fala de mensagem do presidente. O presidente vai pegar essa proposta de assinatura do tratado, o tratado já assinado, com a exposição de motivos do Ministério das Relações Exteriores, e vai enviar uma mensagem ao Congresso Nacional. Nessa mensagem, ela vai solicitar que o Congresso delibere sobre a aprovação desse tratado. Essa mensagem é meramente discricionária e, na prática, nem sempre é isso que acontece. Esse é o terceiro passo. O quarto passo é que, ao chegar no Congresso Nacional, ele será examinado pela Câmara dos Deputados e, em seguida, pelo Senado Federal, através das suas respectivas comissões, devendo ser aprovados em cada uma delas pela maioria dos votos presente a maioria dos membros do Congresso Nacional. E aqui eu tenho que me deter um pouco, porque depois da emenda constitucional 45, que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 5º da nossa Constituição, houve algumas modificações, né? Porque os tratados, antes da emenda constitucional 45, os tratados internacionais, eles tinham status de legislação ordinária, ou seja, valiam a mesma coisa do que uma mera lei exarada e feita e aprovada e publicada no Brasil. Só que depois da emenda constitucional 45, isso se modificou, de modo que os tratados internacionais, eles podem ter o status de legislação ordinária, isso continua, mas se modificou em relação aos tratados internacionais de direitos humanos. O que é que diz o parágrafo 3º do artigo 5º? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. O que é que isso significa na prática, jovens juristas? Isso significa que é possível que os tratados tenham status de norma constitucional. Só que a problemática não para por aí. O Supremo Tribunal Federal deliberou o que é que acontece com aqueles tratados de direitos humanos que não foram aprovados com este quórum, ou seja, foram aprovados antes da emenda constitucional 45. Então o STF decidiu, pela decisão que eu vou deixar aí na tela, com a relatoria do ministro Gilmar Mendes, que esses tratados que não foram aprovados pelo quórum do parágrafo 3º do artigo 5º, eles teriam o status de supralegalidade. O que é que isso significa? Seriam superiores à legislação ordinária e inferiores à Constituição. Então podemos ter 3 status normativos para os tratados internacionais. Se for um tratado internacional de qualquer tema, ele terá o status de legislação ordinária. Se for um tratado internacional de direitos humanos não aprovados pelo quórum do parágrafo 3º do artigo 5º, incluído aqueles tratados de direitos humanos aprovados antes da emenda constitucional 45, esses tratados terão status de supralegalidade, serão superiores à Constituição e inferiores à legislação e superiores à legislação ordinária. Por fim, se um tratado de direitos humanos for aprovado de acordo com o parâmetro trazido pelo parágrafo 3º do artigo 5º, eles serão emendas constitucionais, integrarão o que os constitucionalistas chamam de bloco de constitucionalidade. Então fiquem ligados nessas distinções. O 5º passo para a incorporação dos tratados de direitos humanos no Brasil se o Tratado de Direitos o Tratado Internacional for aprovado pelo Congresso Nacional, o presidente do Senado vai ter que exarar um decreto legislativo. Esse é o ato normativo através do qual o presidente do Senado manifesta a concordância do Congresso Nacional com a aprovação do tratado. Porque se o Congresso Nacional não concorda com o tratado, isso morre aqui, independentemente da posição do presidente da República, da posição do ministro das Relações Exteriores, da posição do próprio Itamaraty, esse tratado não vai poder ser incorporado ao Brasil. Então, caso o Congresso Nacional concorde com o tratado, o ato
o ato para manifestar essa concordância é um decreto legislativo. O sexto passo é a ratificação do tratado por meio do instrumento de ratificação, que é um ato do presidente da República, onde ele dirige aos demais signatários do acordo e ao próprio depositário do acordo internacional, do tratado internacional, que o país está de acordo com aquele tratado e ele pode ser aplicado. E falta mais um grande passo para completar a incorporação dos tratados internacionais no Brasil, que é a incorporação. A incorporação ocorre por meio da promulgação, que é feita através de um decreto presidencial, pelo qual o presidente da República determina a publicação desse tratado no Diário Oficial da União. Não há nenhuma norma que imponha o que eu estou chamando de incorporação aqui. É uma norma costumeira, uma norma tácita, a publicação, porque uma coisa é o âmbito internacional, outra coisa é o âmbito interno. É uma praxe, é uma norma costumeira que o presidente diga que o tratado está incorporado. É isso, meus amigos, são 7 passos para a incorporação dos tratados internacionais do Brasil. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até uma próxima.